Olá, muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. E nesta escola, como em todas as outras escolas, contamos com a ajuda de um professor, neste caso, o pastor Daniel Vicente. Obrigada pela sua presença. Olá. É um prazer podermos estar aqui com ele e, acima de tudo, é um grande prazer podermos contar com a sua presença. Encontramos-nos aqui, tanto seja na Rádio RCS como na Hope Channel. É um gosto poder partilhar estes momentos consigo. E vamos começar já com a nossa lição. E vamos começar, como sempre, pelo sumário. Pastor Daniel, vamos começar pelo sumário? Vamos sim. O sumário de hoje é um sumário curtinho. Nós não precisamos que a Bíblia nos ensine uma verdade óbvia. Os cuidados desta vida e as suas riquezas são temporários. Um tema muito interessante, não é? Que nós vamos poder aqui continuar a partilhar. E, acima de tudo, sobre este tema, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos, através do texto que se encontra na nossa Bíblia, podermos juntos compreender um bocadinho mais o que ela nos ensina sobre este tema. Vamos abrir as Bíblias em 2 de Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 18, que nos diz: não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que não se vêem. Porque as coisas que se vêem são temporais e as coisas que não se vêem, essas são eternas. Aqui ensina-nos algo muito importante sobre para onde olhar, não é? É verdade. Jesus sabia muito bem como nos afetavam as coisas temporais. Deus sabe muito bem como as questões materiais são algo que mexem com o ser humano. Até porque, se nós analisarmos bem, há inúmeras ocorrências nas Escrituras e, sobretudo, então, nos Evangelhos. Jesus recorre muitas vezes a imagens ligadas ao mundo da economia, ao mundo das coisas materiais, para ilustrar questões relacionadas com a vida espiritual. Exato. Porque Deus sabe perfeitamente como estas coisas nos afetam. E por isso muitas passagens das Escrituras falam de questões relacionadas com o dinheiro e com esta realidade que é termos os olhos colocados às vezes nas coisas que se vêem, em lugar de não colocarmos os nossos olhos, em vez de colocarmos os nossos olhos naquilo que não se vê. É tentar ver através do que se vê para compreender o que não vemos, não é? Exatamente. Mas a verdade é que nós temos estado nos últimos dias a conversar acerca da importância entre aquilo que vemos e aquilo que não vemos, aquilo que temos e não temos, mas a verdade é que existe na nossa vida necessidades e essas necessidades precisam de ser supridas. E é nesse sentido que nós temos de ter cuidados que temos que ter, não é? Sim, claro. Nós temos que atender às necessidades da nossa família, aos nossos compromissos financeiros. Longe da Bíblia estar a querer ensinar que não temos que ser responsáveis em relação aos nossos compromissos financeiros ou que não temos de cuidar daquilo que é o sustento dos nossos. Não se trata disso. E Deus sabe muito bem que muitas vezes, independentemente de sermos pobres ou sermos ricos, temos preocupações em relação àquilo que é os bens que temos. Os pobres preocupam-se com aquilo que não têm. Os ricos preocupam-se com aquilo que têm, não é? Exato. E portanto, Deus sabe perfeitamente isso. Nós só precisamos, no entanto, é de ter um cuidado. É aquele que é apresentado na parábola, portanto, do semeador. E há ali um momento em que na parábola se diz que a semente caiu entre espinhos. Exato. E diz-nos que essa semente caiu entre espinhos e que esses espinhos são os cuidados da vida. Ou seja, não devemos permitir que os cuidados desta vida, ou seja, essas coisas que em si são legítimas, são preocupações legítimas, mas se elas sufocam o efeito daquilo que é a palavra de Deus sobre a nossa vida e se elas tomam o lugar daquilo que é a própria preocupação de Deus para connosco, deixamos de sentir que Deus se preocupe connosco, que Deus esteja a conduzir as coisas,
que Deus esteja efetivamente a ser Senhor da nossa vida e, portanto, aquilo por que estamos a passar, a dificuldade por que estamos a passar ou as necessidades que nós temos são completamente alheias a Deus. Ou seja, Deus não quer saber nada disso e não está sequer preocupado com aquilo que nos está a acontecer e, portanto, não nos quer ajudar. Não. Deus quer ajudar-nos. Deus deseja dirigir-nos em todas as coisas. Deus deseja que estas tribulações, estas dificuldades, não nos levem a fixar os nossos olhos só nisso, e todos nós sabemos que quando estamos muito preocupados com uma coisa e centramos a preocupação nessa coisa, seja uma questão laboral, seja uma questão financeira, seja uma questão familiar, seja até uma doença, se nós só estamos focados nisso, parece que a nossa mente se esvazia de tudo o resto. Exato. E Deus, sabendo isso, pede-nos, não se fixem naquilo que parece, não se fixem naquilo que se vê, porque há coisas que não se veem e são eternas. É por aí que devem dirigir o vosso olhar. E quando nós também olhamos para a palavra de Deus e vemos em Mateus, principalmente em Mateus 13:22, que nos fala sobre a sedução das riquezas, não é? Mostra-nos que muitas vezes nós ficamos seduzidos por aquilo que vemos e esquecemos daquilo que não vemos. Ficamos presos à nossa vontade, aos nossos desejos, não é? Exatamente. Embora as riquezas em si mesmas e os nossos desejos não sejam em si mesmos maus. Por exemplo, se o nosso desejo for de estar mais perto de Deus, em que é que isso é mau? Exato. Se o nosso desejo for o de educar os nossos filhos nos caminhos de Deus, em que é que isso é mau? Ou dar-lhes uma boa qualidade de vida, também não é uma coisa má, não é? Qual é o que há de mau em eu desejar dar melhores condições de vida à minha família? Não há nada de mau nisso. O problema é quando nós nos centramos, quando nós ficamos só focados nisso. Exato. Elas não são más em si, mas possuem o poder às vezes de nos enganar, no sentido de dizer que aquilo é o mais importante da vida, não há mais nada para além daquilo e, portanto, desviam a nossa atenção das coisas espirituais, das coisas de Deus e do caminho e dos planos que Ele tem para a nossa vida e que Ele deseja que sejam cada vez mais o centro da nossa atenção, porque essas coisas vão durar para sempre. As outras não, as outras passam. Mas para isso precisamos de ter em atenção aquilo que Deus nos chama a fazer, precisamos de pôr em prática, não é? Exatamente. E existe de alguma forma, com a ajuda de Deus, um plano ou uma ajuda para conseguirmos superar essas dificuldades. Exatamente, e nesse sentido é importante que se desse lado aqueles que nos estão a ver e a ouvir, o nosso querido amigo, a nossa querida amiga, tem neste momento está demasiado focado com uma preocupação material, então desvie esse olhar só dessa preocupação, centre o seu olhar naquilo que Deus pode fazer por essa sua preocupação. Muito obrigada por mais este conselho, obrigada a si por estar aí connosco. Queremos convidá-lo a fazer deste conselho uma realidade na sua vida e também queremos segui-lo na nossa própria vida, porque só assim vamos encontrar o nosso Mestre e vamos poder ser bons mordomos do nosso Deus. Vamos voltar no próximo episódio para continuarmos a aprofundar este tema. Até lá!